E num projeto como esse, Marcelo, como que funciona o trabalho, né, do arquiteto junto com a indústria? Quando você desenvolve ali uma solução, enfim, ou você já tem a participação da indústria no início? Por exemplo, se você desenvolve um tipo de estrutura que, será que você acha que isso aqui é um pouco novo, por exemplo? Ou um tipo de vidro que, de repente, você precisa da indústria ali no início, ou tá tudo certo, vamos executar? O arquiteto não faz nada sozinho. É uma bobagem achar. Inclusive, ele tem que ter uma equipe dentro do escritório dele muito boa, porque ele não faz nada sozinho. Então, a gente precisa de outros arquitetos, precisa de complementares, elétrica, hidráulica, estrutura, uma equipe muito alinhada, em uma aproximação muito próxima, e precisa do mercado da construção civil. Eu preciso, toda hora, da moça, da representante técnica que fabrica, não vou citar nomes, que fabrica fechaduras. E fechaduras dobradiças, que a gente pode pensar que é uma bobagem, mas é extremamente difícil especificar isso, que seja para uma casa, quanto mais para um aeroporto, que tem portas maiores pesadas. Então, toda hora a gente está conversando, fabricante de piso, fabricante de forro. Lá em Belo Horizonte, a gente idealizou um forro que era uma nuvem em madeira gigantesca, que eram pedaços menores e sendo montados, e aquilo era erguido, porque a gente queria que ficasse aparente a estrutura metálica e as instalações, mas aparente assim, que você conseguisse ver por frestas. Então tinha uma grande nuvem de madeira, e era grande mesmo, tinha acho que 6 metros por 4 metros. Não, e esse aeroporto é um dos aeroportos assim, que me marcou bastante, principalmente essa estrutura, né? Que até eu te perguntei no dia, como que você conseguiu deixar uma estrutura daquela toda aparente e com uma função acústica? Sim, essas nuvens, elas têm essa questão acústica. É bem assim, uma coisa que marca muito. Você olha para o teto, tá muito bonito e com essa função acústica. Então, essas coisas, né, vão sendo assim, iluminação. Dentro, o check-in, a gente sempre acha, eu discuto muito com o meu sócio, a gente acha que check-in é aquela coisa, o cara chega no balcão de check-in, o aeroporto ele é gigante, tem um saguão de 10 metros de altura, aí chega lá no check-in, tem que ser baixinho, porque tem que ter iluminação lá na pessoa que trabalha. Eu acho muito jeca isso, né, ter que fazer essas coisas. Então lá em Confins a gente mudou, a gente fez uma grande luminária, foi o projeto fantástico de Gilberto Franco, a gente sentou junto e desenhou junto essa luminária, de colocar, de fazer uma grande caixa, é um cubo de 2 por 2 por 2, iluminado que fica penso lá, pendurado na estrutura e próximo da coisa. Então, a luz que fez um plano de trabalho, já ilumina também, diminuindo o pé direito da coisa. Você precisa fazer um forrinho mais baixinho. Você não precisa quebrar, né? Você sai de uma ala extremamente alta e dá aquela destoada. Assim, não, ele tem... Então, eu gosto muito de fazer aeroporto, em síntese, porque você pode ter soluções muito diversas. Porque você tem pé direito alto, pé direito baixo, você pode trabalhar as coisas e você tem uma liberdade muito grande. Se o operador topar também, né? Às vezes o operador, ele te trava um pouco, né? O cara, coisa simples, não sei o quê, e aí você tem que lidar com aquilo. Marcelo, quando você fala de uma concessão, um exemplo de 30 anos, né? Aí você tem ali mais ou menos os projetos de ampliação. Tudo isso é pensado, né? E como que foi o caso do aeroporto de Belo Horizonte? Porque, bom, já visitei com você, conforme a gente está conversando aqui ao longo da nossa conversa, e isso está pensado a uma nova reforma para, sei lá, para... Eles estão fazendo hoje uma nova reforma. A gente fez basicamente um terminal novo, né, grande. Atualmente eles estão reformando o terminal antigo, que a gente já fez tipo um básico daquilo e foi contratado um outro escritório para fazer o detalhamento daquela parte, a parte antiga, que é a parte em concreto do Milton Ramos. Mas tudo foi pensado antes, né? Ou seja, você já deixou ali... A gente pensou, tem até um viaduto para os carros subirem, desembarcarem na parte superior, as pessoas. Esse viaduto, algum dia ele vai ser desmontado, mas a bandeja dele, a parte reta, mantém, ela está na mesma cota da outra, quando o aeroporto for ampliado para frente, entendeu? Então, tudo isso você já pensa. Que interessante. A gente sempre faz uma coisa, quando um aeroporto é um greenfield, do zero, você tem que pensar nas expansões, todas elas que possam existir.
Isso é muito... Desse aeroporto, antes da Acho gente... que tudo é isso, hein? Tudo que o arquiteto faz tem que ter um planejamento futuro. Tanto a manutenção como a expansão.